Bom, galera, vamos continuar aqui da onde paramos. Ou pelo menos é o que eu acho, né? Que a gente parou aqui, né? É do canal Sociedade Z. Kuroki Gensai versus Mikazushi Rei. Torneio de aniquilação Kengan. Ah, cara, eu acho que eu parei daqui, né? Eu não tenho certeza. Mas pra gente não ficar na dúvida o tempo todo e não fazer nenhum react, né? A gente vai reagir logo a esse vídeo aqui, né? E conforme for, eu vou ajeitando, vou entendendo a história aí de alguma forma. Vocês me ajudem nos comentários com alguma sequência, alguma coisa assim. E vamos pro vídeo, velho. Vamos pro vídeo. Vamos ver o que tá acontecendo no torneio de aniquilação Kenga. Após o Akatsuki vencer Muteba Gizenga, o terreno estava preparado para a próxima luta. As Ring Girls começavam a chamar a atenção da plateia. No telão, Mikazushi Rei e Kuroki Gensai eram anunciados. O Peraí, eu deus já do vi isso, relâmpago iria enfrentar a lança do diabo. Nos bastidores, O cara Gensai era era muito rápido, chamado não era? e com Mas a era sua essa aura luta mesmo? exalando pelo ambiente, ele saía caminhando pelos corredores. Vamos ver Ele de novo, pensava, não simpatize com ninguém que vai enfrentá-lo. Nesse momento, Hihito chegava até ele e lá o apelidado de Super-Homem dizia que iria torcer pelo seu mestre não oficial de perto. E Kuroki respondia, fique de olho no meu oponente, ele tem a mesma idade que você, porém sua experiência é muito mais ampla. Força não é determinada por poder, técnica ou estrutura física, mas sim por experiência. Comparado a Mikazushi, você está num nível completamente diferente de força. Não é uma diferença que você poderá igualar com treinamento comum, mas se as coisas irão continuar assim ou não daqui pra frente, só vai depender de você. Dito isso, você está livre para ver a minha luta. Fique à vontade. A cena cortava para outro lugar e lá a aura de Mikazushi Rei também saía. Ele se concentrava e dizia para sua amada: na segunda luta, minha mente estava muito nublada, algo que atrapalha o meu estilo Raijin. Dizem que esse estilo nasceu na China. Nossa escola dizia sobre moldar o Chi. Com ele equilibrado, a transmissão se torna mais suave. Para falar a verdade, eu não sei muito sobre esse tal de Chi, mas sempre que utilizo essa forma, minhas preocupações e irritações somem. Então gosto de fazer bastante Que isso legal, antes cara. das minhas lutas. Parece a técnica do Shaka, quando ele usa o Dharmachakra Mudra, da ensinação de Buda, né? Tipo, ele tira todas as dúvidas que ele tem na cabeça e fica mais calmo e tudo mais, né? Daí isso facilita a elevação do cosmo dele pra ele conseguir lutar, tipo, melhor, né? Interessante isso daí. E por mais que eu não estivesse tão concentrado, eu tive sorte de enfrentar Sao Peng e vencê-lo sem matá-lo. Mas agora eu estou com a cabeça no lugar. Então você não precisa desses três É homens no igualzinho, outro velho, quarto. igualzinho. Sua amada dizia que eles eram seus guarda-costas oficiais. Apesar de serem pouco experientes como lutadores, eles eram poderosos. Fora que ela precisava deles. Afinal, ela era a representante do grupo Prazer de Ouro. E dizia que compreendia. E nesse momento, alguém chegava dizendo que estava na hora da luta. Mas ao falar isso, a cabeça de quem dizia estava sendo girada. Mikazushi olhava assustado e aquilo tinha pego ele desprevenido. Ele sentia que os outros três guardas de Hino, sua amada, também estavam mortos. Ele sentia como eles foram mortos de longe e pensava: esse que entrou aqui morreu no momento em que ele abriu a porta. Ele pedia para Rino reportar os guarda-costas da cúpula e assim ela fazia. Em seguida, Mikazushi Rei tentava compreender o porquê de alguém ter feito isso. O porquê desse alguém que fez isso estar escondido nas sombras. E nos era mostrado a bela fera, Kiryu Setsuna em transe na escuridão. Porém, o torneio continuava. Eita! Eles não iriam parar tudo por causa de algumas mortes. O bicho é E louco, dentro velho. da arena, galera, algo atípico acontecia. Ai, Um uma silêncio torcida. ensurdecedor pairava sobre o local. As pessoas olhavam assustadas. Até os narradores não tinham forças para falar, porque no centro daquele lugar a lança do diabo exalava sua aura.
e todos na cúpula eram oprimidos pela presença daquele homem. Enquanto isso acontecia, Mikazuchi chegava. Ele se desculpava pelo atraso e seu oponente dizia que não importava. O deus do relâmpago observava em silêncio e ele começava a pensar sobre o que tinha acontecido anteriormente. Ele divagava. Por que será que ele parou de atacar? Quais eram seus motivos de matar aqueles homens? Mas de repente sua consciência era trazida para o lugar com Kuroki dizendo: garoto, foco! A presença da lança do diabo ficava mais avassaladora e ele perguntava: você acha que pode me enfrentar enquanto pensa em outra coisa? Mikazuchi ficava sério e dizia: tem razão, vou voltar a pensar nisso depois que eu ganhar. Ele se preparava e continuava: hoje te derrotarei e irei provar que o poder do estilo Raishin não é um punho assassino, e sim uma arte marcial. Kuroki se preparava e falava: eu elogio seu espírito. E nessa hora, o narrador começava a dizer: Mikazuchi assumiu uma postura baixa e profunda, mas muito, muito profunda. Já Kuroki tomou uma postura sólida. Na plateia, galera, 3 homens aguardavam ansiosos por aquele combate. Um era Eryo Kuri, o patriarca do clã. O outro era o mestre de rei, Mikazuchi Byou. E o outro era Inaba Jouzaemon, o pesadelo negro. Eryo perguntava se de fato o rei não mataria mais ninguém. Byou dizia que sim, mas estava tudo bem. Essa era a decisão do mestre atual da modalidade Raishin, e ele não seria contra. E na arena, Mikazuchi Rei dizia: o estilo Kaiwan. Meu avô me contou muito sobre ele. Contou também sobre o homem que matou o meu antecessor, que no caso era o meu pai. Kuroki respondia: então você está aqui para lutar comigo por vingança. Mikazuchi respondia: vingança? Longe disso. Eu já vi Ser esse morto vídeo. é um risco que os que trabalham com assassinato devem Não esse assumir. vídeo, mas o outro. Por aqui, eu não irei mais matar ninguém. Jurei isso para a pessoa que eu amo, e eu vou te derrotar pelo amor. Nesse momento, a juíza Ana Paula erguia a mão e perguntava se eles estavam prontos. E o narrador dizia: era como se um tigre e um elefante estivessem prestes a se colidir. O tigre vai devorar o elefante ou o elefante irá esmagar o tigre? Ana Paula se preparava e dava o sinal. Enquanto o movimento dela acontecia, tudo ficava em câmera lenta. Hora que a mão dela chegava próximo do movimento final e ela gritava comé antes de completar a frase comecem. Como resposta, Mikazuchi Rei desaparecia pelo ambiente como um raio. Os lutadores assistindo se assustavam. Aquele garoto era de fato veloz e num instante ele estava passando golpeando seu oponente. Salpeng se impressionava. Porra. Até Rayankuri, alguém que via tudo com desprezo, Caralho, olhava velho, o cara- tudo com atenção. E o narrador Parece aquela falava: técnica do Rugal, que eles "Existem aparecem, dois parece motivos atrás e o para cara a dá um monte de velocidade golpe. do estilo Raishin ser Igualzinho, assim. cara. O primeiro é graças ao rito de sucessão. A crença do clã diz que superar essa prova faria eles se tornarem o relâmpago e deixarem o rei do raio habitar dentro deles. Acreditam que isso é como uma autossugestão, algo que vai remover o limitador do cérebro e liberar todo o potencial físico do usuário, muito parecido com a remoção do Clancuri. Já o segundo motivo é que assim que eles aprendem a andar, eles entram num drástico treinamento para construir pernas especializadas para a corrida. Caraca. Quando essas pernas e a autossugestão do estilo Raishin acontece, eles são capazes de alcançar velocidades O que momento excedem de até corrida dele é mesmo perfeito, o Clancuri, e os excedem com sobras. Naturalmente, isso causa uma tensão intensa no corpo. Eles só conseguem manter a velocidade do relâmpago por uma fração de segundo. Mas esse não é o problema desde que eles consigam terminar tudo nessa fração. Porém, Mikazuchi é confiante, e esse excesso de confiança o Ah, não, leva a ao luta que eu vi erro foi essa quando daí, sua velho. velocidade irregular Foi confrontou muito aquela top essa luta, dureza cara. irregular de Salpeng. Ele teve a luta mais difícil da sua vida. Naquele combate, Kuroki estava assistindo.
Lá ele percebeu que precisava prever aquela velocidade. Quando Mikazushi se preparava contra Salpeng, Kuroki colocava o dedo na arquibancada. Quando o deus do relâmpago disparou numa fração de segundo, ele bateu a falange do dedo na arquibancada e pegou o tempo. A arquibancada era rachada com apenas o dedo daquele homem. E foi assim que ele foi capaz de vê-lo entre aspas. Ele viu qual era a maior velocidade que o Raizen do seu oponente atingia. E ele concluía: você é muito inferior ao seu pai. A cena voltava para o presente, onde Kuroki tinha lido aquele estilo e concluía: então, o estilo Raishin será derrotado. Mas não, galera, não seria tão fácil assim. O abdômen de Kuroki Gensai estava sendo atingido na lateral. Todos olhavam assustados e a lança do diabo caía de joelho. O narrador dizia: pela primeira vez, Kuroki se ajoelhou. No mesmo tempo, ele percebeu seu erro. Mikazushi Rei estava mais rápido do que na luta contra Salpeng. O jovem talentoso disparava e exclamava em sua mente: você será derrotado pelo amor. A cena cortava para momentos antes do terceiro round começar e lá Rei pediu algo para sua amada. Porque ele precisava daquilo naquele combate. Ele precisava da ajuda dela ou eles não venceriam o torneio. Ino chegava perto dele e dizia: Rei, ganhe por mim. A cena voltava para o combate e Rei disparava novamente. A Yankuri via aquilo e sorria. Em seguida dizia: você ficou muito mais rápido do que quando brincou comigo. Ele passava por Gensai e a lança do diabo desviava, porém pegava de raspão. Ele parava, se reposicionava e disparava novamente. Mas nessa hora, Kuroki preparava sua palma. Seu oponente chegava e Gensai exclamava: Massou! A lança do diabo o atacava, porém eram os dedos menores dele que levavam o dano. O Akatsuki via aquilo impressionado. Ele dizia: nunca vi alguém se mover tão rápido e atacar com essa precisão. No combate, Rei atacava novamente. Kuroki bloqueava, mas era jogado, e nesse momento o narrador dizia: afinal, como Mikazushi obteve esse poder adicional? Isso foi graças a uma mulher conhecida como a Abelha Rainha. A arma dessa mulher é os instintos reprodutivos. Suas ordens podem suprimir os instintos do ego de qualquer homem, os forçando à servidão. E Mikazushi não era a exceção. Seu estilo foi elevado pela ordem da Abelha Rainha. Seu cérebro foi completamente enganado. Assim, seus poderes foram liberados muito além dos limites da sua capacidade física. Naquele momento, o estilo Raishin se superou. Rei avançava e seu oponente bloqueava. O narrador continuava dizendo: o deus do relâmpago e a abelha rainha, o macho mais forte e a fêmea suprema. Mikazushi avançava e quando o punho ia acertar, o narrador dizia: porém, mesmo com seus poderes combinados, eles não tinham a menor chance de vencer o que estava na frente deles. Gensai tirava o golpe e com a mão de trás ele exclamava mais uma vez: Massou! Rei desviava, pegava esse Massou é muito foda. E o narrador continuava. Apesar do fato de ser superado em velocidade, tem algo que Kuroki Gensai poderia usar a seu favor. Se ele acertasse seu oponente em alta velocidade, seria um golpe decisivo. E isso mostrava o quão perfeita era a defesa daquele homem, lidar com uma velocidade daquelas sem grandes problemas. E o narrador dizia: Castelo Kuroki, a fortaleza impenetrável. Um castelo gigante surgia e era aquilo que Mikazushi Rei iria enfrentar. Como um raio iria atravessar aquela fortaleza de forma eficaz? Os danos do combate de repente surgia. Rei estava cansado e o narrador continuava dizendo: seu poder excessivo estava lentamente chegando ao fim. Nem mesmo o suor escorria mais pela sua pele. Ele tremia por desidratação. Sua visão estava embaçada. E este foi o preço por causa daquele poder. Mas ainda assim, agora, né? Mikazushi tinha certeza da vitória. Ele sorria e começava devagar.
isso se parece com aquela época, o dia do rito da sucessão Raishin. Eu já superei essa provação antes, então farei isso novamente. Ele se preparava, os raios saíam do seu corpo e ele concluía. Mais forte e mais rápido. Ele disparava e o narrador continuava dizendo. Aquilo foi tão rápido que nenhum lutador pôde ver. Todos os que presenciaram se espantaram. E o Akatsuki concluía. Não tem mais dúvidas. Mikazushi é disparado o lutador mais rápido daqui. Mas quando o rei aparecia novamente, ele estava sendo contragolpeado por Kuroki Gensai, que sequer saiu do lugar. Rei sangrava e a lança do diabo dizia: quem só consegue acertar o que vê é um artista marcial de segunda classe. Então, não me subestime, garoto. A cena mudava para o passado em Okinawa. Num lugar pacato e tranquilo tinha uma pequena casa. Lá dentro, um homem treinava uma Essa parte aqui, ó. E disse, né? Cadê? Olha só. Ai, que sequer saiu do lugar. Rei sangrava e a lança do diabo dizia. Cadê? Cadê a lança do diabo? Vamos ver aqui. Aqui. De trás ele exclamava mais uma vez. Massou! Muito bom, velho. Muito bom, velho. Vamos voltar lá pro... Para o passado em Okinawa. Muito num bom, lugar pacato e tranquilo tinha uma pequena casa. Lá dentro, um homem treinava uma técnica do estilo Kaiwan. Dizem que ela foi desenvolvida durante a dinastia Ryukyu, a fim de combater os samurais armados do feudo de Satsuma. Lá, Kuroki Gensai, aos seus 35 anos de idade, treinava com vasos pesados em sua mão. Na sua frente, o homem apontava uma arma para sua cabeça. Eita. Aquele era um amigo seu desconhecido, que servia na base militar dos Estados Unidos. E o narrador falava: uma bala de um rifle padrão tem a velocidade de 800 metros por segundo. Desviar dela depois de atirada é absolutamente impossível para um humano comum, mas no momento em que seu amigo iria atirar, o narrador explicava que aquilo não poderia ter sido lido por Kuroki, por causa da feição do seu amigo. Ele não iria entregar suas intenções por causa do seu rosto, afinal ele estava coberto. Kuroki Gensai pediu para o seu amigo não deixar ele saber quando iria atirar, era para pegar ele desprevenido em algum momento. Quando o som ecoou pelo ambiente, o disparo aconteceu. Com um vaso pesado em uma das suas mãos, Kuroki Gensai bloqueou tranquilamente. E seu amigo concluiu: nem mesmo um rifle pode matar um mestre de karatê desse calibre. E naquele dia, o jovem Kuroki Gensai entendeu: esse disparo foi mais lento do que eu estava esperando. E na mesma hora, ele dominou um segredo. A cena voltava para o contra-ataque da lança do diabo. Seu oponente era jogado para trás. E ele se perguntava: ele escutou o tiro? Eu não entendi porra nenhuma, tá ligado? Que foi isso, velho? Escutou o tiro, levantou o bagulho e colocou na frente? Porque o som... primeiro sai o som, depois vem a bala, é isso? Cara, eu não entendi essa porra não, velho. Ou se souberem aí, velho, comenta aí que eu não entendi essa parte, velho. Porque ele não foi mais rápido que isso daí, não. Ele antecipou a bala, no caso. Como aquele homem podia acompanhar seus... Ele escutou o raio desse cara aqui, que eu esqueci o nome. Mikazushi, né? Movimentos. Seus pés, tentando se equilibrar do impacto, eram cortados. Ele parava e concluía: eu ainda não tenho amor o suficiente por ela. Então irei mais fundo e mais rápido. E disparava mais uma vez e o narrador voltava a dizer: eita, ninguém podia acompanhar seus movimentos, inclusive o próprio Kuroki Gensai. Quando ele golpeava, Gensai tirava o golpe e se lembrava:
se mova antes dele se mover. E mais uma vez o narrador dizia: como você lida com o disparo de uma arma depois que ele acontece na sua direção? Só existe uma resposta para isso: discernir o momento em que o oponente estiver prestes a atacar e se mover imediatamente antes dele. Essa técnica de previsão não é única do estilo Kaiwan, é algo comum entre as artes marciais. Porém, o único que consegue fazer algo assim desse nível é Kuroki Gensai. E aqui, galera, abram aspas para mim: se Mbaki, o Jirohama, é o pináculo da força e o seu pai é o pináculo da violência, em Kengan Ashura, segundo o narrador, um outro pináculo surgiu. Aquele lá na arena era o pináculo da previsão. Tudo que Mikazushi Rei jogava na velocidade de um raio, Kuroki Gensai saía. O deus do relâmpago se posicionava e disparava com força total. Antes de chegar, ele preparava mais um impulso para ir além. Ele pisava, seu pé sangrava, mas ao disparar, sua velocidade estava em outro nível. Porém, seu corpo infelizmente caminhava para a destruição. Ele desaparecia, mas daquela vez era diferente. Mano, imagina isso daí contra o Rock Lee, velho. Era o mais rápido do dia, mas como resposta, Kuroki Gensai mostrou o porquê de estar num nível completamente diferente. Ele não quis sequer golpear, ele apenas colocou seu punho onde seu oponente estaria. Quando seu punho tocou, Mikazushi Rei se destruiu sozinho. Aquilo era uma previsão ofensiva, e o mestre de Mikazushi Rei compreendia que aquele oponente foi capaz de localizar a fraqueza do estilo Raishin. Os usuários desse estilo têm uma velocidade superior. O cara peraí, o cara tá explorando, tipo, algo que o Superman, tipo, tem, só que a gente não vê ser tão explorado assim no... Tipo, explicado, saca? Detalhadamente, tipo, como que ele faz isso, saca? Limites. Tipo, o Superman faz isso com o Flash, que ele consegue prever o movimento do Flash. E sendo um pouco rápido, ele consegue, tipo, combater de igualdade, né? O Sharingan é mais ou menos... Caralho, esse maluco tem um Sharingan, velho. Já não estava mais lá, e o narrador começava a explicar. Deixa a propaganda passar aqui. Here's how easily you can build one in ClickUp. Let's map out the tasks. A ordem da amada de rei pode ser dividida em vários níveis de força, mas a verdade é que uma ordem poderosa não passa de uma lavagem cerebral. Qualquer um que receber essa ordem vai entrar em um modo enfurecido e lutar até a morte. Mas por outro lado, reduz muito a habilidade de pensar, o que reduz substancialmente sua habilidade de lidar com o inesperado. Para liberar a força interior de Rei enquanto deixava sua racionalidade intacta, Hino teve que diminuir a força da sua ordem. Porém, isso não tinha sido suficiente. O pináculo da previsão continuava intacto. Já seu oponente estava com o pé ferido, suas costelas lesionadas a ponto de impedir ele de respirar. Porém, Rei não iria parar. Ele pisava fundo e disparava para cima. Ele golpeava, mas seu punho estava sendo destruído ao bater. Os lutadores não compreendiam o que tinha acontecido ali, mas Gaolang sabia o que estava acontecendo. Isso era o que boxeadores chamavam de aparar o golpe. E Kuroki apenas acertou a mão de seu oponente. Porém, ele acertou com a sua palma de ferro, refinada por um treinamento inimaginável. Ele transformou uma defesa comum num golpe poderoso de ataque. Desesperado, o rei apostava na ofensiva, mas tudo jogado era bloqueado. Cada bloqueio era um dano severo. Mano, esse cara é enquanto insano, o deus véio. do relâmpago continuava, ficou claro para todos: o estilo Raishin, sem sua velocidade, não tinha a menor chance de vencer aquilo. Mas para o deus do relâmpago, isso não importava. Ele continuou. Já Kuroki viu tudo chegar. Ele bloqueou sem parar tudo o que foi lançado.
O corpo de seu oponente falhava, mas seu espírito o acordava. Ele voltava a golpear em transe. Seu ímpeto era tanto que Kuroki Gensai era levemente empurrado para trás. O mestre de rei explicava que ele não conseguia mais utilizar as pernas para atingir sua velocidade do relâmpago. Porém, seus músculos agora trabalhavam para apostar num ataque massivo. O foco não era mais os pontos vitais e golpes precisos, era jogar potência nos golpes. Quando o combate iniciou, Rei lutava por 3 coisas: pelo seu orgulho de mestre do estilo Raishin, para vencer Kuroki, o homem que derrotou seu pai, e por causa da sua amada. Mas naquele transe, ele havia se esquecido de tudo. O que ele fazia era inconsciente. Porém, seus objetivos ainda estavam lá. Irmão, e é por isso que ele lutava. No momento, o rei jogou um cruzado mais forte de direita. E como resposta, Kuroki Gensai lidou com o golpe e preparou a sua palma. Quando o rei jogou um cruzado de esquerda, Gensai saiu do golpe e um contragolpe colossal chegou no deus do relâmpago. Aquilo foi um golpe com força total, dado no momento perfeito. O impacto passou pelas vísceras e chegou no coração. E aquilo foi como Kuroki Gensai planejou desde o começo. Aquele era o seu golpe final. Antes mesmo de Rei sentir dor, sua consciência desapareceu e ele caiu. Na arena, todos que assistiam perceberam o nível daquele monstro que estava lá. A juíza erguia a mão e encerrava o combate. Kuroki Gensai era o grande vencedor e ele avançava para as semifinais. E isso comemorava a vitória de seu mestre. Porém, ao mesmo tempo, se perguntava o porquê dele não ter usado a lança do diabo e sim um golpe com seu punho fechado. E assim, galera, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se curtiram, eu conto com seu like, com a sua... Qual que é a lança do diabo mesmo? Deixa eu ver aqui. Eu preciso escutar de novo isso. Eu preciso escutar de novo isso. O golpe e com a mão de trás ele exclamava mais uma vez: Massou! E desviava, pegava apenas de raspão dele e o narrador. Muito bom, muito bom. Ai, eu adoro isso, cara, muito bom. Ai, meu Deus. Ai, mano, é isso. Esse foi o meu react e até o próximo.